Olá, gente. Aqui é o professor Emerson Maciel, da plataforma Curso Pensar, Redação. Na aula de hoje, vamos refletir um pouquinho sobre um provável tema que pode cair no concurso público: desafios para garantir a alfabetização de todos os brasileiros. Um tema desafiador, inclusive. Como se trata de um dos primeiros temas aqui que estamos debatendo, eu vou, de certo modo, facilitar a vida de vocês, tá? Já vou trazer, como é que eu posso dizer, a receita, já vou ensinar a fazer o bolo, vamos sentar na mesa para repartir esse bolo, tudo bem? Então, no material, até mesmo para servir como inspiração para os demais temas que vocês possam produzir aqui no nosso curso, eu já trago, inclusive, alguns detalhes, tá? Aí no AF, vocês já podem observar, além desse vídeo, obviamente, né, o material que eu estou expondo aqui, tá? Inclusive, o tema também já está lá na conta para que vocês consigam mandar a redação. Então, observem que aqui nesse material está bem completo. Primeiro tem a nossa capinha bem bonitinha aí para inspirar, entender o tema, explicando passo a passo do tema. Coloquei também aqui como uma referência muito boa como montar a redação através de uma estrutura guiada, que eu vou explicar o passo a passo para vocês também. E, lá na última página, nós temos a proposta de redação, com 4 textos motivadores, e a proposta propriamente dita, desafios para garantir a alfabetização de todos os brasileiros. Como eu falei, nesse tema específico, facilitarei a vida de cada um de vocês, para que vocês mandem muito bem nessa primeira redação, e também continuem mandando obviamente, bem nas demais. Vamos lá. A princípio, gente, eu acho importante apresentar para vocês como resolver bem o tema, como entender bem o tema. Essa é a minha grande preocupação. Então, muitas das vezes, a gente pega, na hora que está fazendo um concurso público, né, ao abrir o tema da redação, o que é que a gente logo imagina? Putz, e agora, né? O que é que vem? O que é que pode vir por aí? O que é que eu posso abordar em relação a esse tema? Então, para facilitar para vocês, para que vocês consigam aí ficar bem calminhos, né? E para mandar muito bem, a ideia é que vocês conheçam todas as palavras-chave do tema. Como assim, professor? Vamos lá. Observem aqui o nosso tema, ó. Desafios para garantir a alfabetização de todos os brasileiros. Observem que já sinalizei algumas palavras-chave, tais como desafios, garantir a alfabetização de todos os brasileiros. É apenas como é que eu posso, um direcionamento para que o tema seja restrito ao Brasil. De repente, o concurso público possa deixar aberto, mas eu sempre faço questão de recortar para o Brasil. Tudo bem? Então, o que é que eu preciso entender? Primeiro, o que é um desafio? Tá? Ao entender o que é um desafio, eu consigo refletir melhor sobre esse tema. Portanto, aqui ó, nós temos uma referência muito boa, um conceito para desafio, são os obstáculos a serem superados. Logo, nós precisamos debater sobre alguns obstáculos para garantir essa alfabetização. Perfeito? Então, essa primeira palavra, esse primeiro termo, geralmente vem para facilitar o nosso entendimento. Óbvio, nós precisamos entender um conceito e até mesmo alguns sinônimos para não ficar repetindo a mesma palavra toda hora, o mesmo termo a todo momento, a todos os parágrafos. Por isso que aqui eu trago também alguns sinônimos. Sinônimos para desafios: impasses, entraves, reveses, contratempos, problemáticas e por aí vai. Professor, esse sinônimo, ou melhor, esses, no plural, né? Esses sinônimos servem apenas para esse tema em tela? Não, servem para qualquer tema, obviamente, se o termo desafiador, o termo que traz aí como tendência para a discussão, ser desafio. De repente, pode ser caminhos, pode ser importância da alfabetização, caminhos para garantir a alfabetização. A gente não sabe como vai cair. Mas na hora de hoje eu quero refletir como um desafio, que tem sido a tendência dos concursos públicos, né? Já apresentar o termo desafio. E a gente fica, então, nessa de querer repetir o tema, de querer repetir o termo nos outros parágrafos, e tem que repetir mesmo. Só que para não ficar repetitivo, né? Então, com a mesma palavra, a gente precisa usar alguns sinônimos.
E esses nomes já apresentei aqui para vocês. Garantia, qual seria o conceito? O sentido de garantia está associado ao ato de assegurar algo, de garantir que alguém tenha algo, né? Que a sociedade, que a população tenha algo em específico. Nesse caso, obviamente, é a alfabetização. E aí, como sinônimo de garantir, para que eu não consiga, né? Para que eu consiga não repetir o tema, não repetir o termo, eu coloco aqui algumas sugestões, como promover, né? Promoção, assegurar a seguridade, viabilizar, viabilização, e por aí vai. Então, são termos que eu posso, ao retomar o termo, ao retomar o tema nos demais parágrafos, sinalizar cada um, tá? Para não repetir. E aí da importância de estudar a redação. Não é só pegar a caneta, o papel, escrever e mandar a redação para a plataforma para corrigir, não é isso. É preciso estudar termos, tá? Porque de repente cair um termo que vocês estudaram anteriormente, vão mandar muito bem. Perfeito? Vamos lá. Ó, sobre alfabetização, galera. Alfabetização, qual seria? Tá aí um conceito. Processo em que se aprende a ler e escrever, isso é óbvio. Vocês podem, inclusive, substituir por letramento, educação básica, né? Vai depender muito do contexto na hora de for escrever. Então, observe. Pegou o tema da redação, do concurso público, reflitam sobre o tema, sobre cada palavra, e tentem, faz aquele riscozinho lá, ó, no tema e coloca alguns sinônimos. Então, se cair desafio, você já sabe, impasses, problemáticas, entraves, reveses, contratempos, e por aí segue. Tudo bem? Então, fiquem bem atentos em relação a isso. E aí, para o tema de hoje, né, a gente precisa focar em algumas causas. Lembrando, tá? Tem gente mandando redação sem citar as causas na introdução. Vai dar problema, cuidado, tá? Lembrando, tá em dúvida, volta aqui no AVA. Na primeira aula a gente fala sobre introdução, se não me engano, a segunda sobre desenvolvimento, e lá na introdução, deixo bem claro que é necessário citar as duas causas do problema, tá? Para que vocês consigam e tenham que escrever no D1 e no D2, tá? Mas, enfim, isso foi objeto da aula anterior, tá aí gravadinha, para vocês voltarem quantas vezes acharem necessário. E aí, para esse tema, o que é que eu acho que dá para usar aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, falta de investimento na educação, porque aqui eu culpabilizo quem? O governo. Eu culpabilizo o governo, tá? Um governo genérico, seja municipal, federal, estadual, então é melhor a gente ter a tendência, a não ser que a proposta de redação requeira isso, deixar algo mais aberto. Se quiser trazer para o campo do governo municipal, caso o concurso seja municipal, caso o concurso seja estadual, trazer para o campo estadual, tá? É uma boa. Mas nesse caso aqui especificamente, tá? Eu coloco como governo genérico, que aborda aí todos as três esferas, tá? Desigualdade social seria uma boa também, ou seja, o problema da educação, ou melhor, da falta de educação, da falta de alfabetização efetiva, está na desigualdade social, em que alguns têm acesso privilegiado a uma boa educação e outros não têm. Beleza? Daqui a pouco eu mostro para vocês alguns repertórios que vocês podem usar. Lembrando, galera, é interessante, citou que é desigualdade social. Digamos que eu use essas duas primeiras teses, essas duas primeiras causas na introdução. No D1, debaterei sobre a falta de investimento do governo. No D2, desenvolvimento 2, devo debater sobre a desigualdade social. Para cada uma desses argumentos, eu preciso de um repertório para comprovar. Tem gente que fica se preocupado em colocar notícia, em colocar dados estatísticos, é muito mais difícil lembrar. Então, veja, independente do tema, tá? Se o tema envolver falta de investimentos, vocês podem recorrer à Constituição Federal, perfeito? Aí, vamos lá, o que é que a Constituição diz em relação à educação? Que todos têm direito à educação de qualidade. Então, já posso reforçar que, apesar de a Constituição garantir uma educação de qualidade para todos, na prática, o governo não consegue ofertá-la. Percebe? E aí, quando traga desigualdade social, eu posso, sinônimo de desigualdade, tá, gente? Para não repetir o termo desigualdade. Colocou na introdução, vai retomar no D12, para não repetir, vocês podem utilizar aí, de repente, disparidade social. Disparidade
disparidade social, e um bom repertório para isso é o Ariano Suassuna. Quem não conhece Ariano Suassuna, não é isso? O que é que ele diz? Ó, o Brasil é formado por duas vertentes. Dois pontos. A dos privilegiados e a dos excluídos. Pronto. As duas vertentes em que o Brasil é formado aí na visão do Ariano Suassuna. Perfeito, entende? Então, vejam, o repertório do Ariano não diz claramente em relação à educação. Isso é bom, porque se de repente cair outro tema em que vocês possam utilizar a desigualdade social, vocês podem utilizar esse mesmo repertório. Tá? Então, assim, professor, vai ficar batido para quem? Só for para você. O corretor vai ler sua redação pela primeira vez, ou única vez. Então, não vai ficar batido. Perfeito? E aí, dá para trabalhar também a questão da pobreza, a negligência familiar, que é muito mais difícil de debater, só precisa ter muito cuidado, né? No sentido, na seleção desses argumentos que a gente vai debater daqui a pouquinho também, isso. Perfeito? Ó, do outro lado, eu tenho aqui algumas dicas importantes de frases para usar no momento, em algum momento da sua redação. Por exemplo, essa aqui é muito boa para colocar no final de um desenvolvimento. Terminar o desenvolvimento com a mensagem, né, com um fechamento bacana. Vejam, assim, não é justo que saber ler e escrever seja um privilégio de poucos. Então, isso aqui cabe muito bem na tese de desigualdade. No parágrafo que vocês debateram sobre desigualdade, tópico frasal, repertório, argumentação, termina com a frase de fechamento. 4 períodos, 4 pontos, gente. Dividam esse parágrafo em 4 pontos, pelo amor de Deus. Ó, não faz um parágrafo de 8 linhas só com um único ponto. A dica é, a cada 2 linhas, coloque um ponto e coloque um conectivo. Tá? O que é conectivo? Está lá no AVA também, explicando a aula, passo a passo de como utilizá-los. Beleza? Voltando aqui, uma frase bem chique, chiquérrima, para usar na problematização do tema. No segundo período da introdução, isso vocês já sabem fazer muito bem, que eu já ensinei, né, como escrever uma boa introdução. Mas veja, colocar no segundo período, ó, observa-se um cenário desafiador, um cenário educacional no país, visto que ainda existem desafios para garantir a progressão de todos os brasileiros. Lembrando, na introdução, tentem colocar todas as palavras do tema. Isso garantirá que o corretor não interpretará como a tangência nem como fuga ao tema. O que é tangência? Quando foco no assunto e não na temática. Então, se eu cito todas as palavras-chave do tema ou todas as palavras do tema em si, o corretor não pode dizer que eu tangenciei porque eu citei as palavras. Perfeito? Uma dica de ouro isso aí, tá? Aqui também nós temos deixa eu ver aqui, uma frase chique para colocar na hora de apresentar as teses, no finalzinho da introdução. Então, ó, sendo assim, a fim de possibilitar o letramento a todos os indivíduos, perceberam que eu já trago um sinônimo, né, de alfabetização, é preciso analisar os alicerces que sustentam a problemática, a saber, aí cita a causa 1, no caso, sugestão, tá? Falta de investimento na educação. A tese 2, desigualdade social. Perfeito? E aí sim, D1, vou tratar de uma coisa, no D2 vou tratar de outra. Beleza, professor? Estou gostando, mas quero mais facilidade. Dessa vez eu vou facilitar a vida de vocês, tá? Mas da próxima vão ter que estudar mais um pouquinho. Vejam só, aqui eu fiz, gente, trouxe para vocês uma introdução guiada. O que é isso? Uma forma, como se trata aí, digamos que da primeira produção, eu quis facilitar um pouquinho a vida de vocês. Então, nessa introdução guiada, que vocês podem utilizar ou não, mas utilizem, tá? Caso estejam com dificuldade de fazer uma introdução criativa, vejam se o que é que eu trago. Ó. Na introdução, você pode escrever que, segundo o filósofo espanhol Sêneca, a educação exige maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. Percebem? Aí, na problematização do tema, mostre que, infelizmente, o atual cenário brasileiro vai de encontro
contar o pensamento, visto que a alfabetização, processo de aprendizagem responsável por desenvolver a leitura e a escrita, enfrenta desafios, lá, 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 lá. E aí, para concluir, ó, vejam, pegue essa parte daqui, cadê? Frase chique para colocar na hora de apresentar. Pegue essa frase aqui e coloca aqui no final, tá? Para inserir as duas teses. No meu caso aqui, vou trabalhar com o baixo, melhor, ensino básico de baixa qualidade, no D1, percebe? Ó, no D2, desigualdade social, como eu já adiantei, seria trabalhar aí como algumas perspectivas, beleza? Como é que eu vou montar isso, professor? É um jeito simples, começa daqui, ó. Segundo o filósofo Sêneca, espanhol Sêneca, educação, vai até aqui. Aí na problematização, como é que eu vou colocar? Coloca um conectivo, né? Entretanto, infelizmente, o atual cenário vai de encontro com tal pensamento, visto que alfabetização e por aí vai. Perfeito? Ou seja, está tudo organizadozinho aqui, é só colocar brasa e mandar ver. No desenvolvimento 1, lembrando que tem que começar com um conectivo primário, está lá na lista de conectivo, então, de início, primeiramente, com efeito, beleza? Um conectivo que remeta à ideia inicial. Se colocar um além disso aqui, vai dar merda. Desculpe o termo, mas vai dar merda mesmo, viu? Colocar além disso no D2, ou melhor, no D1 não funciona. Além disso, ademais, é para colocar aqui, ó, porque é a segunda ideia. Se eu não citei a primeira ideia ainda, como é que eu vou, ademais, pode ser o outro sim também. Aí tem gente que chega lá no desenvolvimento 2 e coloca de início. Como de início, já estou no terceiro parágrafo e no segundo desenvolvimento. Aí, de início, vocês colocam aqui, tá? Que pode ser o de início, não é isso? Aí vem mais, primeiramente, e por aí vai, tá? Deixando a letra bem feinha aqui, tá? Na hora de escrever, escrevam bonito. Não imitem o professor, tá na letra. Ó, e aí o tópico frasal, observem, lembre-se de retomar a tese 1, que é o baixo senso, o ensino básico de qualidade, como repertório, a sugestão, gente, utilizar o Arthur Levis, o ensino nunca foi um gasto, mas sim um investimento com retorno garantido. Veja que massa. Como é que vocês vão colocar? Não é para colocar assim, né? Você deve falar. Não. Coloca na terceira pessoa, tá, gente? Do singular. Nada de primeira, do plural, nada disso. Nem primeira do singular também, né? Por Deus. Coloca na terceira pessoa do singular, tá? Então, no terceiro período, aqui é o segundo período, o debate, e no finalzinho termina. Só como é que eu vou fazer isso? É só tirar e colocar um conectivo conclusivo, gente. Tá fácil. Logo, enquanto não houver o investimento necessário nessa escola, literalmente será um privilégio e não um direito. Veja só como tá bonitinho, bem fácil. Repito, viu? É a primeira redação, então quis deixar aí com que vocês não tivessem tanta dificuldade. Nas próximas, lembrando, né? Vou deixar mais um pouquinho difícil, viu? Vou apresentar o material, tá, gente? Tô brincando com vocês, obviamente, mas não vai ser assim bem mastiguinho, não, tá? Assim bem mastigadozinho. Vejam só, aqui é a mesma coisa, desigualdade social, lembrando, tá? Aqui eu coloquei desigualdade social, o ideal é que retome com disparidade econômica, disparidade social, assimetria, algum sinônimo, para não ficar muito igual, tá? Aí, como repertório, você pode falar que sob a perspectiva sociológica de Karl Marx, ou então vocês usam, ó, tem duas alternativas, Ariano Suassuna, a galera de letras, de linguagem, certamente, os pedagogos vão usar Ariano Suassuna, o pessoal gosta do Auto Compadecida, né? Então, pode utilizar a galera da humana, só usar Karl Marx, certamente. Mas, enfim, os dois se encaixam muito bem para a desigualdade social, tá? Então, aqui, ó, desigualdade social, um repertóriozinho muito bom. A exploração econômica do capitalismo tem o objetivo de conseguir lucro, o qual fica concentrado nas mãos de poucos indivíduos. E esses poucos indivíduos acabam não tendo finanças para poder bancar um ensino de qualidade, já que, infelizmente, a estrutura das escolas públicas não oferece qualidade de vida, né, nem oferecem boas condições para que os professores trabalhem e consigam educar e alfabetizar a
petizada, a juventude, as crianças, os jovens, tá? Aí, com base nisso, argumente que... E aí vocês não esqueceram de colocar, certo, gente? O conectivo, tá? Nesse aqui, vocês poderiam colocar, ó, contudo, ou entretanto, parte da população que vive em situação de extrema pobreza não possui recursos para garantir a subsistência, uma vez que, por aí vai. Finaliza afirmando que não é justo, aí aqui vocês usam mais um conectivo conclusivo, que pode ser o desse modo, vírgula, não é justo que o direito, deixa eu tentar apagar aqui para melhorar, para ficar visual melhor, que o direito de estabelecer, quer dizer, seja, na verdade, o privilégio de poucos, está vendo? Legal? E aí, para concluir aqui a nossa ideia, a como resolver o problema ou como retomar o problema, tá? Então, assim, seria aí uma tendência muito boa. Tá? Então, na primeira questão aqui, gente, ó, fazer duas propostas de intervenção para resolver dois problemas, como já citei, tem que resolver, ou então retoma, sinalizando os dois problemas, tá? Aqui eu coloquei como obrigatório, tá? Mas, assim, lembrando, não é obrigatório colocar os 5 elementos, a gente está treinando apenas com 3, né? Isso, o agente, a ação e a finalidade. Então, quem vai fazer, né, com o que vai fazer e a, a finalidade, né, que é aquilo que se quer alcançar, o resultado que se quer alcançar. Mas, enfim, eu coloquei aqui até mesmo para a gente sinalizar tudo. Veja, na primeira, afirme que o governo, já que se trata aí de um baixo ensino, né, de qualidade, deve investir na capacitação dos educadores quanto ao letramento e em materiais didáticos que contribuam de fato para a aprendizagem dos alunos, tá? Percebam que, apesar de dizer que é necessário colocar, não está completo, aqui eu tenho, por exemplo, o agente, a ação a ser feita, e, deixa eu ver, contribua de fato para a aprendizagem, só 2 elementos. Na segunda proposta, eu tenho o governo como o agente, a criação de uma bolsa, é isso? E a finalidade, tá vendo? 3 elementos, tá? Então, ao tentar exigir 5 elementos, tá? Vacilei aqui. É porque acho que foi no mesmo instante que eu estava produzindo material para o Enem. Mas, enfim, no concurso não exige a proposta de intervenção, né? Então, eu coloquei lá na ideia da conclusão, na aula, que vocês faziam uma proposta com 3 elementos, ou então faziam uma síntese. A síntese eu acho muito mais difícil, sério. Então, é melhor a gente tratar, já que nós estamos treinando aqui para sinalizar 2 problemas, fica muito mais fácil a gente resolver esses 2 problemas. Perfeito? É isso, ó. A última folha é só a proposta de redação, que está lá também, já está na plataforma para que vocês enviem a redação. Ok? Manda brasa, até a próxima aula, vamos falar aí sobre outro assunto importante, e a gente volta aqui. Um abraço, gente. Ó, deixa uma curtida aí no YouTube, tá? Para eu ver se está todo mundo gostando. Até mais.